Aí, Josué capítulo 3. Povo de Deus feliz, povo de Deus prazeroso em Deus, alegria de cultuar a Deus e servir a Deus. Josué capítulo 3. Verso número 1. Eu quero ler alternadamente esse texto com vocês. Bonito, né? Todo mundo com a Bíblia aberta aí, gente? Vamos lá? Todo mundo com a Bíblia aberta? Josué capítulo 3, verso 1. Nós vamos até o verso número 17. Ou seja, todo o capítulo. Bora? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, tenha misericórdia de mim, ó Deus, e edifica as nossas vidas através dessa linda história. Nosso coração seja um coração disposto a ouvir e
poderoso pelo Senhor a obedecer. Assim oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Irmãos queridos, irmãs queridas, a vida espiritual é feita de grandes desafios. Caminhar com Deus é ser desafiado todos os dias. Somos desafiados a dizer não ao pecado, pela nossa consciência e também pela nossa inteligência. Somos desafiados a não nos contaminarmos com as coisas terríveis desse mundo. Nós somos desafiados a ser sal da terra e luz do mundo, bons, excelentes testemunhas para Jesus. Nós somos desafiados a ser coluna da verdade. Lemos esse texto ali agora na cozinha, 2 João. Nós somos desafiados a crer, mesmo quando a resposta parece demorada, insatisfatória. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. A santificação é um processo que começa na conversão e só termina na glorificação das nossas vidas. No entanto, nesse processo de busca pela santidade, a nossa participação ela é extremamente importante. Nós não fomos estimulados a declinar das nossas responsabilidades. Daquilo que nós percebemos um pouco de manhã, aquilo que os nossos primeiros pais fizeram, declinando da obediência e sendo conduzidos a uma correção paterna. O próprio Deus se apresentando de novo e dizendo para eles: vem cá. A decisão de crescer e buscar diariamente uma vida de santidade precisa ser nossa. Isso não é uma escolha, isso tem que ser uma decisão nossa de buscar uma vida mais perto de Deus. E aí, queridos, nós temos ferramentas, somos desafiados pelas estruturas que nós temos em mão, pelo poder espiritual que nós temos em mente, o batismo espiritual ao qual nós recebemos. Nós somos fortalecidos e potencialmente capazes de usar as ferramentas corretas para a nossa santificação. Por isso, nós participamos ativamente disso. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Esse texto, essa história de Josué, este homem foi um homem que enfrentou os grandes desafios. Desafios grandes, diferentes, aos quais Moisés não experimentou. E durante 40 anos, este homem, chamado Josué, foi um fiel seguidor de Moisés, um súdito, treinado por Moisés para fazer o que ele está fazendo agora, a partir do capítulo 1 do seu livro. Mas agora o que nós percebemos aqui, queridos, que antes de Josué começar a sua história, foi preciso Deus falar com ele: se prepare, porque você vai ser agora este homem.
Após Moisés ser levado ao Monte Pisga, no final da sua história, está registrado lá no final do livro de Deuteronômio, Deus leva Moisés lá para o alto do monte e diz para Moisés assim: Moisés, contempla todas aquelas campinas bonitas lá do pós-Jordão, toda aquela terra bonita, olha para aquilo lá. E certamente Moisés olha, e Deus diz assim para Moisés: está vendo tudo isso? Fantástico, né? Olha que paisagem, olha que pastagem. Mas você não vai atravessar o Jordão. Ore por Josué, anime-o, porque é ele quem vai. E os seus dias vão acabar por aqui, e ninguém sabe nem onde Moisés foi enterrado. O próprio Deus diz que cuidou de Moisés. Então começa a história desse homem chamado Josué, um típico de Cristo, protótipo de Cristo, um homem da redenção, que tem agora uma missão importante. E Josué, logo nas suas primeiras abordagens e iniciativas, Deus fala com ele, e de uma forma especial Josué diz assim: vai lá, separa para mim agora os valentes, porque eles vão atravessar o Jordão conosco, eles vão guerrear, eles vão à frente dos nossos irmãos, eles têm o direito de estar aqui agora na margem, a terra já é deles, mas separa para mim os valentes, 18, 20 anos, os guerreiros, e eles vão atravessar. E Josué ora, e esses valentes vão. No capítulo 2, Josué manda uma turma ir lá olhar a terra, olhar as travessias, olhar as possibilidades, olhar os inimigos, ver o que precisava. E esses espias vão. O propósito de Deus é que eles sejam recebidos por uma prostituta, essa mulher o acolhe, eles fazem ali um pacto. A prostituta diz: se você não matar a minha família, eu não vou contar nunca que vocês estiveram aqui, eu vou proteger vocês. E ali eles se entendem, o propósito de Deus, redentivo, para cuidar do seu povo, e a tão sonhada travessia do Jordão. E aí, queridos, o propósito desse livro era continuar a história de Israel, começada lá no Pentateuco, e demonstrar a fidelidade divina para com a sua aliança estabelecida com esse povo. E Deus cuidando, e Deus falando, e Deus redimindo. Deus demonstrando a necessidade da santidade, das purificações, das limpezas. E nós vamos ver aqui então, agora nesse capítulo 3, até o capítulo 5 de Josué. Atravessar o Jordão para entrar em Canaã. Essa talvez foi a maior crise de fé desse povo, porque era desafiador. Cerca de 40 anos antes, Israel enfrentou a mesma crise, mas fracassou. Fugir para o Sinai via o Mar Vermelho exigiu a meditação e muita fé. Mas invadir Canaã via Jordão, atravessar, ficando assim obrigado, sem possibilidade de retroceder, a lutar contra exércitos, inimigos e carros e cidades fortificadas, exigia uma fé suprema no Deus vivo. Porque eles não tinham outra rota, eles não tinham alternativa, ou era passar ou era morrer. E havia, queridos, no coração daquele povo, uma energia, uma vitamina, um plus tão forte. O sonho da tão sonhada terra prometida estava às margens daquele Jordão. E eles queriam conquistar aquilo. Tinha um forte ânimo nesses corações. Tinha um forte entusiasmo. Mas percebe que tinha também uma certa crise de fé. Porque era desafiador. E aqui até no verso de número 6, do verso 1 ao 6, os israelitas chegam à margem desse Jordão. Abarrotado de águas. Sem a menor chance, condições humanas de atravessar esse Jordão, abarrotado de muitas águas.
Do verso 7 ao 13, o Senhor exorta Josué e este orienta o povo. É preciso ter coragem para tomar decisões assim tão importantes. E precisa ter gente que estimule. Nós precisamos de guias, de pessoas seguras na nossa caminhada de fé, para que nos corrija, nos ajude nas nossas distorções, para que nós continuemos seguindo sem crise de fé. E nós percebemos aqui do verso 14 até o 17. Irmãos, os israelitas, o povo de Deus, atravessa o Jordão de pés enxutos. Do verso 1 ao 6, eles eram guiados por Josué, chegaram ao Jordão muito confiantes, pois lhe fora dito que deveriam cruzá-lo. Foram estimulados, foram entusiasmados que aquilo do outro lado era deles. Um povo que nunca teve nada, que nunca teve terra, agora está perto. Particularmente, queridos, percebe-se que Josué levanta-se cedo, o que demonstra em outras ocasiões como quão pouco ele buscava o seu próprio conforto, ele lutava pelo seu povo. O povo deveria seguir a arca, diz o nosso texto. Assim, pois, devemos nós andar em conformidade com as regras da palavra de Deus e na direção do Espírito. Isso nos ensina aqui de forma clara e objetiva. Não dá para fugir do rumo. Josué os orienta aqui, o olhar é atento à arca, aos sacerdotes, aos guias espirituais, para que eles possam levar vocês na direção correta, porque o caminho é tenso. Irmãos, diante dessa obediência, dessa instrução segura, o povo recebe a paz. Como foi com esse povo aqui, Deus trazendo a paz. Nós devemos estar atentos. Veja bem que no verso 7 ao 13, há algo aqui extraordinário que você precisa estar atento. As águas do Rio Jordão foram divididas. E isso aconteceu de uma forma que jamais se realizou, exceto quando foram abertas as águas do Mar Vermelho. Queridos, diz o texto que esse rio transbordava. Era uma região de uma época de muita água e o rio transbordava. Mas a mão de Deus, ela é tão poderosa, que diz a história, os historiadores, que Deus providenciou um desmoronar de terra, um desbarrancar de rodovia, sei lá, para que aquelas águas se tornassem ali um açude, aquela água não descia mais, e aquela água que passava lá embaixo foi se secando, e o povo de Deus passou com os pés enxutos. Irmão, só Deus faz isso. Deus abre um canal para que essa água pudesse encorar um tanque, enquanto o povo atravessa o rio. Irmãos, isso é fantástico, saber que Deus faz isso. Remonta a ideia do Mar Vermelho. Mas essa história e esse rio e esse desmoronar de uma região transcendente ali ao rio
é para que a água pudesse encanar ali, cair naquela vale, e as águas de baixo passar todas, e o povo passar a pé, de pés enxutos, naquele pedaço de chão no rio. Oh, irmãos, só Deus. E aí, queridos, Josué orienta o povo. 2.000 côvados, mais ou menos 1.000 metros de distância da arca, mas não tira o olho dela. Não tira o olho dela, não tira o olho de Deus, porque ali era agora a presença de Deus que guiava o povo. Não era mais a luz, os trovões à noite, não era mais as coisas da natureza, agora era a arca representando Deus, abrindo o caminho e guiando o povo na direção certa. Então olhem para ela. Oh, irmãos, ver o Rio Jordão, que tinha todas as suas ribanceiras alagadas, significa o poder de Deus e a sua bondade para comigo e com você. E essa travessia do rio, para entrar na tão sonhada Canaã, após as suas grandes e extremas peregrinações, ociosas, cansativas pelo deserto, é uma sombra da passagem do crente por essa terra aqui, e o encontro dele com a sua glorificação. Mas vejam bem que Josué é esse tipo de Cristo, esse guia espiritual tão seguro, tão convicto, tão preparado, não só pela oração de Moisés, designando para essa missão, mas pelo próprio Deus. Josué chama o povo e diz para eles: santificai-vos, porque amanhã vocês terão uma vida nova. Veja que a história do capítulo 3 é clara, narrando para nós o desafio, as grandes águas, Deus Todo-Poderoso, e Josué olha para esse povo, vendo o caráter, o coração desse povo. Josué chega para eles com muita firmeza e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus queridos, Deus, eu e a minha santificação. O que é isso? O que é a santificação? É a separação. Se santificar significa separar para Deus, ser exclusivo de Deus. Preste atenção nisso. Santificação é você se separar para Deus. É você ser encontrado pelo poder do Altíssimo e se separar para Ele. E aí a primeira coisa que nós percebemos, queridos, nesse versículo, é que isso é uma ordem clara de Deus. A santificação. Essa é a ordem divina, era para todos os sacerdotes, para os levitas, para os homens, mulheres e crianças. Josué está querendo mostrar para eles aqui: olha, amanhã tem coisa nova, amanhã tem bênção nova, é agora, vamos santificar a vida, vamos parar tudo. Irmãos queridos, nós temos que receber isso como uma ordem. Não é uma alternativa. Não é um fundamento raso, tosco da fé cristã. É uma ordem. E diz aqui o nosso texto de forma muito clara que todos precisavam se santificar. Com isso nós entendemos que todos nós precisamos buscar a santidade. Nós precisamos ser encontrados com o nosso Deus todos os dias, todos os dias, todos os dias. Santidade não tem idade.
Ser santo não é uma opção de vida do crente. É uma ordem clara de Deus, de que todos devem obedecer, sem questionar. A santificação é o preço que Deus exige para o nosso crescimento. Ninguém cresce sem santificação. Sem santificação não existe comunhão com Deus. Irmãos, vejam bem, talvez uma das nossas maiores displicências, talvez seja esse relaxo na nossa particularidade, nas nossas devocionais, nos nossos encontros. Porque talvez na timidez dos nossos corações, nas fragilidades que nós temos como ser humano, nós não falamos tudo para Deus, nós não contamos tudo para Deus. Isso não é santificação. E nós precisamos ser um pouco mais responsáveis com isso. Porque é Deus e eu. Eu não posso consagrar a vida do Marcos, eu não posso lutar aqui de forma pessoal pelas suas responsabilidades, assim como ele não pode fazer isso por mim, e vice-versa, e assim com todos. Mas a primeira coisa que eu quero que nós entendamos aqui nesse texto, e Josué deixa bem claro para o povo, olha, isso é ordem de Deus, santifique a vida de vocês. Eu não sei como vocês estavam ontem, mas Josué chega com um populacho de gente à margem do Jordão, transbordando de água. E ali tem um tempo de preparo. Lá no capítulo 1 de Josué, a partir do verso 10, diz a Bíblia que Deus manda Josué preparar o povo, provede de comida, de mantimento, de descanso, porque daqui a 3 dias nós vamos passar o Jordão, e aqui está o terceiro dia que eles estavam preparados para atravessar o Jordão. Portanto, aqueles homens caminharam mais um pouco, chegaram até a margem, tiveram 3 dias para a santificação. O que é isso, querido? Deus falando com Josué, Josué, eu não sei o que esse povo fez durante os 3 dias, eu não sei qual foi a contaminação, eu não sei qual foi o pecado. Então provê de comida, de alimento, de descanso, porque a batalha vai ser grande. E aqui agora no capítulo 3, chegou a hora, e aí Josué diz para eles, santificai-vos. É a ordem de Deus, santifica a sua vida, irmão. Santifica o seu coração, é ordem, não é opção. Persista e conte sempre com a ajuda de Deus. Nunca esqueça, o mesmo Deus que trabalhou por nós na redenção, trabalha em nós na santificação. Ele te ajuda. Tem que ser honesto, tem que ser íntegro, tem que ser legítimo com as suas colocações, profundo, ao ponto de Deus entender que você merece. Então entenda que primeiro que nós recebemos essa ordem do Senhor, através de Josué. Josué diz, santificai-vos. Ô irmãos, como isso é urgente hoje. Como isso é urgente. Segunda coisa que nós percebemos aqui, queridos, que a santificação é uma condição para experimentar. Preste atenção aqui. A santificação é uma condição para você experimentar as maravilhas de Deus. Primeiro é uma ordem, ela é uma ordem muito boa. Se eu obedecer, eu vou experimentar aquilo que Deus tem de bom para a minha vida. Eu vou sair entusiasmado, animado, poderoso, satisfeito com Deus. E é por isso que Josué, então, pede para ele, busque a santificação, porque vocês vão receber coisa boa. Irmãos, eu penso que Josué está aqui dizendo para eles, num cenário de um rio transbordante, o que passa na cabeça desses israelitas em ver aquele manancial de águas? E de que forma vamos atravessar? Mas Josué primeiro diz para eles, santifique, porque vocês vão ver. E aí sabe o que a gente aprende? Que isso é um desafio que nós temos, porque às vezes nós duvidamos.
Às vezes nós não chegamos ao ponto da consagração, da busca pela santidade de forma extrema, poderosa, animadora, porque nós não cremos que amanhã vai ser diferente. Eu vejo esse cenário aqui, esse povo, e talvez até o próprio Josué tivesse que fazer um esforço espiritual muito maior, porque é desanimador atravessar tanta água, tanto desespero. Gente, o Jordão está ali, as Campinas estão dali, é tudo nosso, mas como atravessar isso? Sabe, queridos, que nós temos experimentado muito isso na fé cristã hoje, né? As pessoas querem, buscam rituais, liturgias diferentes, estilos diferentes de denominações, para buscar a bênção para amanhã. Não, amanhã eu vou receber minha bênção. Não, eu vou lá que eu vou receber a minha bênção. Eu tinha uma colega de trabalho que ela me levou numa dessas igrejas neopentecostais uma vez, dizendo: vamos lá, Paulo, que você vai receber sua bênção. Vamos lá que você vai ver que é diferente. Eu fui lá, não tem nada diferente. Mas eu não falei para ela, para não desanimar a fé dela, né? Fiquei quieto. E aí, queridos, a gente vê ali naquele movimento de pessoas que estão servindo a Deus naquele lugar, desenvolvendo um senso de adoração, senso da religião, mas pessoas vazias, necessitadas, carentes daquele ritual litúrgico. Porque certamente a vida está em cacos, os pecados estão aflorando na pele, não conseguem vencer, não estão buscando essa santidade. E aí não consegue, queridos, experimentar as maravilhas de Deus. Aqui é muito claro, primeiro essa ordem de Deus, para que nós tenhamos prazer em Deus. Homens e mulheres consagrados a Deus é um canal que flui as maravilhas de Deus, a bênção de Deus. A sua casa vai ser um lugar de experiências gostosas na presença de Deus. A sua vida pessoal, particular, vai ser uma vida prazerosa, animada, cheia de entusiasmo, cabeça erguida, sorrisão de jacaré no rosto, porque você está procurando uma vida santa. E aí você, com esta vida santa, separada para Deus, você experimenta as melhores coisas de Deus. Deus para você tem sentido, tem prazer, dá para degustar. E aí são aqueles momentos preciosos que nós entramos para os nossos momentos devocionais, no nosso quarto, vamos orar, vamos pegar um texto, esse texto me enche de prazer, eu vou orar e agradecer a Deus porque eu entendi Ele, e isso é gostoso, isso são as maravilhas de Deus. Através da santificação, isso que você vai ver, é um Deus que realmente satisfaz o seu prazer, o seu ego, tira de você toda a vaidade, elimina de você o desejo carnal pelo pecado. Então, primeiro, entenda que é uma ordem, segundo, é para você experimentar Ele. É para você ter prazer. Queridos, não tem nada mais ruim, eu já passei por isso, eu tenho que confessar, e você também certamente. Não tem nada mais ruim do que uma vida insossa diante de Deus, sem vontade de orar, sem vontade de ler as Escrituras, sem vontade de vir para o templo. Não tem nada pior do que isso. Isso não é vida de crente, isso não é a proposta de Deus para o Israel dele, o povo dele. E é por isso que Deus manda Josué pedir a esse povo santidade, porque vocês vão atravessar isso, porque eu vou dar um jeito, e amanhã vocês vão ter prazer renovado em mim. É isso, irmãos. É por isso que eu amo vocês, eu amo a igreja, eu amo esse conviver aqui, esse congregar, porque é aqui que nós renovamos os nossos vínculos com Deus, é aqui que nós somos confrontados com os nossos pecados, e é aqui que nós buscamos alegria nova para amanhã sair e experimentar coisa boa ali fora. Oh, irmãos, não viva uma vida insossa, sem graça, pálida diante de Deus, não. Santifica a sua vida para você experimentar tudo que Deus tem de bom para você. E o melhor de Deus é Jesus Cristo, que já veio, te salvou, está com você todos os dias. Oh, irmãos, entendam isso. A ordem de Deus é que nós sejamos separados para Ele, para experimentar Ele. Que amanhã Ele vai fazer maravilhas. O amanhã é agora.
Daqui a pouco, você sai daqui mais animado. Talvez você vá para ali, para uma comunhão, um conviver aqui no corredor. Você já está outro. Quando nós oramos aqui pedindo perdão, confessando os nossos pecados, irmãos, isso tem que ser tão sério e tão profundo, que ao botar o pé ali fora, eu já sei que eu estou perdoado. Isso não pode ser um ritual litúrgico apenas. Não é só abrir um texto aqui que o presbítero Marcos abriu e meditar e falar sobre confissão. É de fato você crer que Deus pode perdoar o seu coração e você sair aqui, botar o pé ali fora. E já é agora mesmo que você vai experimentar as maravilhas de Deus. Vejam bem, se o Mar Vermelho era o obstáculo para o povo de Deus sair do Egito, o Rio Jordão era o obstáculo para o povo entrar na tão sonhada terra prometida. Qual a diferença? Nenhuma. Porque o Mar Vermelho foi a abertura para sair do cativeiro, peregrinaram muito, sofreram muito, mas saíram, já não estão mais sobre o jugo. Mas agora o Rio Jordão transbordado é a grande tarefa do povo de Deus para conquistar alguma coisa, a qual eles tinham estímulo, tinham promessa de Deus, mas agora como nós vamos fazer isso? Santificação, para você experimentar amanhã o seu pé enxuto atravessando o Rio Jordão. Oh glória! Irmãos, eu fico tão entusiasmado com isso. Sabe por quê? Porque só Deus faz isso. Finalmente o texto nos mostra que a santificação é uma exigência para ser observada hoje. Você não vai sair daqui hoje sem tomar uma atitude. Você não vai sair daqui hoje do mesmo jeito que você entrou. Irmãos, nesses próximos domingos nós queremos falar sobre isso. De forma amorosa, pastoral. Se Deus vai fazer maravilhas amanhã e se a condição indispensável para essas maravilhas é santificar o povo, então nós devemos fazer isso já. Empolguei agora, né, Pablo? É hoje. Não é a partir de amanhã. Não, a partir de amanhã eu vou mudar minha postura, vou ser outro, eu vou entrar no ônibus e vou fazer diferente, eu vou cumprimentar um varão, vou pregar o evangelho, vou estender a mão e vou orar, eu vou chegar na escola e vou dar um abraço na professora que eu não gosto. O Marcos vai começar amanhã o seminário. Marcos, depois vamos orar, tá? Esse primeiro dia de aula, quero te acompanhar de perto, meu querido. Mas é hoje para amanhã o Marcos chegar no seminário entusiasmado e pegar ali aquela grade de 8, 10 matérias, sei lá quantas são? 9 matérias, Juliana, ajuda ele, hein? Mas fiscaliza. Para ele chegar lá amanhã entusiasmado. Então santificar hoje, vamos orar, vamos consagrar, vamos pedir a Deus graça, bondade. Amanhã começar, gente, uma jornada de 5 anos com 300 créditos. É aí, Juliana? É por aí? É 240, né? Me ajuda, Juliana, você é do seminário. Oxe. Não podemos adiar, queridos, essa ordenança divina. Não dá para ser mais tarde, meia-noite ou 1h da manhã. É já. É hoje. Essa história de Josué é muito inspirativa. Por isso que eu pedi você de manhã para ler o capítulo 1, 2 e 3. Porque o capítulo 1 é aquela passada de bastão. E ele, Josué, sem entender nada, o Senhor disse para ele: ser forte e corajoso, pois eu serei contigo por onde quer que andares. Pronto. Está aí. Credencial maior que essa não existe. O próprio Deus credenciando Josué: ser forte e corajoso, porque eu vou estar contigo onde você for. Acaba. Vamos embora. Capítulo 2, manda os espias, vai lá e dá uma olhada, vê o que nós vamos fazer. E aí eles voltam, dificuldades, realmente. Josué chama o povo: vamos orar. Como é que você vence batalha? Como é que você vence dificuldade? Santificar a vida, preparar, falar com Deus. Deus, nós não somos nada diante desse rio tão grande. Como é que nós vamos atravessar isso aqui? Não tem a menor chance. Então vamos santificar a vida, porque amanhã vocês vão pisar na terra e diz a Bíblia que eles atravessaram e pisaram de pés enxutos. Irmãos, é assim que Deus faz conosco. Agora eu preciso dizer para você: talvez você não está experimentando as melhores coisas de Deus. Você é senhor da sua consciência.
Você que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra de Deus, que anima o meu coração primeiro, para depois tentar animar o seu. Talvez você não está experimentando as coisas melhores de Deus. Talvez você não está encontrando o caminho correto ou ideal, pelo menos razoável. Talvez você esteja desvirtuando a sua consciência, o seu estilo de vida, até mesmo a sua inteligência sendo comprometida por caminhos diferentes. E aí você não vai estar experimentando as coisas de Deus. Eu preciso te dizer isso. E o convite hoje do texto é para que nós venhamos a santificar as nossas vidas já. Hoje, agora. Josué chamou aquele povo ali naquele momento, santificai-vos. Agora é o tempo de colocarmos tudo sobre o altar e voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração. O melhor momento para começar a fazer a limpeza geral em nosso coração é já. É já. Eu estava esse mês, parte dele em férias, debruçado nas minhas meditações e na minha busca pela recuperação da saúde, pela bactéria que me atacou. E eu estava falando com Deus. 2018, janeiro, planejamos férias e eu tive uma dengue muito forte, interrompemos as férias. 2019, a mesma coisa. Estávamos numa reunião na cidade ocidental, eu só consegui participar um dia. Reunião ordinária, você não estava nessa, né? 2020, chikungunya, o tal do chikungunya, que é poderoso e que te leva para o hospital. Janeiro, sem férias, cancelamos férias. 2021, Covid. Meditar e saber o que Deus quer com a gente, sem férias, sem descanso. 2022, Covid. Sem férias e sem planejamento de viagem. 2023, uma bactéria e uma semana de férias em Ilhéus que foi suspensa. Não sei o que Deus quer comigo. E eu tranquilo, no hospital, 6 dias lá, com um colega de quarto, família me visitando, eu tranquilo, feliz, brincando, conversando com ele, conversando com os enfermeiros, com o médico, atencioso, muito bem tratado, louvando e glorificando a esse Deus que me impede santificação. Nós temos um ministério, nós temos mais um ano de trabalho, entusiasmado, cheio de planos, cheio de desejo de estar com vocês todos os dias. E nas minhas meditações eu desci uns 10 livros lá da minha estante, coloquei na minha mesa e todos os dias abraçando eles, orando e consagrando a minha vida e pedindo a Deus para me dar discernimento, para santificar minha vida, para eu estar com vocês melhor cada dia e ter prazer nisso. Esse foi meu mês. Pensando nesse Deus que me impede santificação. Para eu experimentar melhor a sua presença. E é hoje. É já. Não pode adiar. Você que está aqui nessa noite, eu queria concluir. Josué deixou isso muito claro para aquele povo. E simbolizou, exemplificou. E deu certo. Deu certo. E vai dar certo. Como filhos amados do Pai,
Nós devemos buscar viver uma vida de santidade, é uma ordem imperativa, para que nós sejamos santos, para experimentar. Façamos isso já. Sabe quem nos estimula a isso? O Nazareno. Jesus de Nazaré. Ele foi levado para o deserto certamente para provar e nos mostrar isso. Que não tem nada mais prazeroso do que Deus. Por isso que ele não lá no deserto. E ele sai de lá poderoso. Capaz de assumir todas as suas tarefas de forma a exercer um ministério extraordinário. É Ele que nos estimula a isso. Ele foi à cruz para provar que Deus nos queria, que Deus nos quer. E Ele fez isso indo lá para nos salvar e nos levar para a glorificação final. Foi Jesus que fez isso. Portanto, irmãos, ser santo significa dedicar toda a sua vida a Deus. Não é parte dela. Somente quem crê em Jesus é santo porque Ele purifica de todos os pecados. Porque Deus é santo. E Ele nos pede isso. Eu quero concluir com 2 citações. A misericórdia que Deus deu ao filho pródigo foi uma segunda chance. A festa recebida por ele foi a graça de Deus, de um pai. A misericórdia de Deus é a segunda chance, e a festa é a graça. A vontade de Deus só nos leva até onde a misericórdia dele pode nos proteger. Portanto, irmãos, como as misericórdias de Deus renovam-se a cada manhã para o seu povo. Prestem atenção nisso. Também a sua ira se renova todas as manhãs contra os perversos. Aí é forte. E é sério. Nós ouvimos de um pregador sexta uma citação que eu quero finalizar com ela. E ela não vai servir de estímulo, de credencial para você, não. Tá? Ela vai servir para você lembrar. Eu quero que você leve isso para casa. Há mais misericórdia em Jesus do que pecado em você. Vamos repetir? Há mais misericórdia em Jesus do que pecado em você. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude a entender como isso é forte para nós. E como isso é sério. Santifique a sua vida. Coloque de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Pai, é um momento importante nas nossas vidas aqui nesse texto. O momento da reflexão de quem nós somos e quem o Senhor é. Para mim isso é algo assim precioso para nós sairmos daqui hoje pensando quem o Senhor é e quem eu sou. E diante disso saber o que eu preciso fazer com seriedade, com ajuda, com poder espiritual. Portanto nós oramos agora, Deus, buscando no Senhor esse auxílio para essa nossa luta e os nossos desafios. Somos pecadores e carecemos extremamente da glória e da graça do Senhor. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da